Era mais um dia aparentemente normal na fenda do biquíni e o Bob Esponja já acorda bem cedo e começa sua rotina matinal. Ele escova os dentes e logo em seguida vai tomar o café da manhã tranquilo e com o bom humor de sempre. Quando estava tudo pronto, ele então pega seu uniforme para ir trabalhar no Sirica Escudo e avisa o Gary que estava indo trabalhar. Porém, assim que ele sai de casa, já podemos perceber que parecia estar acontecendo algo na fenda do biquíni, pois bem em frente à casa do Calça Quadrada passam vários veículos da polícia e ambulâncias em alta velocidade. Ele até chega a se perguntar o que poderia estar acontecendo, porém o Quadrado apenas segue o dia normalmente e vai trabalhar. Até aquele momento nada de realmente anormal tinha acontecido e enquanto Bob vai para o trabalho podemos ver que os moradores da cidade estavam vivendo suas vidas normalmente. Porém, em um beco entre dois prédios tinha um sujeito muito esquisito e quando Bob Esponja estava passando ele parece ter sentido aquela presença estranha. Assim que ele se vira para olhar podemos ver que aquele homem estava em uma situação deplorável. Suas roupas estavam rasgadas e sujas além do sujeito estar com manchas de sangue por todo o corpo. Porém, o mais estranho era o olhar branco e vazio e percebemos que logo ao lado um mendigo estava deitado na sarjeta. O Bob Esponja chega a pensar que o sujeito queria dinheiro e diz que não tinha nenhuma moeda. Bizarramente, o homem não diz nenhuma palavra e apenas começa a dar passos lentos em direção ao Calça Quadrada e isso deixa ele assustado, fazendo que o medroso rapidamente siga seu caminho até o trabalho. Porém, nesse momento, aquele homem estranho então começa a se aproximar do mendigo que estava encostado na lata de lixo. Quando o sujeito finalmente abre os olhos, já era tarde demais. Já no Sirica Escudo podemos ver que aparentemente estava tudo tranquilo com aqueles peixes esfomeados comendo toneladas de comida. Tinha até mesmo dois marmanjos disputando uma queda de braços em uma das mesas enquanto outros aguardavam a chegada da comida. A fila de espera estava longa e pelo que parece o idiota do Patrick estava atrasando todos os clientes de fazerem seus pedidos. Na cozinha o Bob exercia seu maior ofício, que era preparar os deliciosos hambúrgueres de Siri com a mesma felicidade de sempre. Ele chega a dizer que tinha o melhor trabalho do mundo, que era preparar hambúrgueres ganhando um salário mínimo. Nesse exato momento podemos escutar um carro freando e logo em seguida um barulho alto de batida. Nesse momento todos no Sirica Escudo ficam extremamente assustados com aquela situação e o Sr. Sirigueijo sai do seu escritório para ver o que estava acontecendo. A cena então corta para o lado de fora do restaurante e vemos que um carro bateu na placa do Sirica Escudo e tinham vários corpos deitados no chão. Um dos marmanjos musculosos então diz que eles precisavam chamar uma ambulância e o Sr. Sirigueijo fica assustado com aquela situação. Nesse momento Bob Esponja pergunta o que estava acontecendo e o Patrick avisa que acabou de acontecer um acidente de carro do lado de fora. Alguns dos clientes então começam a tentar ligar para a emergência, porém o celular já não tinha mais sinal. O Bob Esponja confirma isso ao olhar seu celular, que também estava sem sinal. Nesse momento ele pergunta ao Patrick se ele também estava sem sinal, mas esse idiota arranca uma pedra do bolso e diz que o celular dele também não estava funcionando. Os clientes então começam a discutir o que eles iriam fazer, mas nesse momento começa a passar uma reportagem de emergência na TV. Segundo a notícia, estava acontecendo uma pandemia na fenda do biquíni e um vírus estava infectando todos os moradores. O jornalista então avisa que todos deveriam ficar em casa e evitar contato com outras pessoas para que não fossem contagiados. Porém, pouco tempo depois, várias pessoas chegaram na porta do Sirica Escudo pedindo para entrar, pois eles estavam sendo seguidos por alguma coisa. Nesse momento, os clientes ficam divididos, pois alguns queriam deixar as pessoas entrarem, mas outros não concordavam, pois o noticiário tinha acabado de informar para que as pessoas não tivessem contato com outros do lado de fora. Porém, enquanto eles discutiam, as pessoas que estavam do lado de fora começaram a correr de repente, pois viram alguma coisa se aproximando. Imediatamente o Sr. Sirigueijo ordenou que todos se juntassem para fazer barricadas em frente às portas e janelas para que eles ficassem seguros. Mais tarde, quando anoiteceu, uma forte chuva começou a cair e podemos ver que o Sirica Escudo já estava rodeado de zumbis e todos lá dentro já estavam aterrorizados. O Sr. Sirigueijo estava dentro de seu escritório olhando uma foto da Perla, pois estava preocupado com sua filha. De repente a luz acaba e ele fica assustado. Podemos ver também que mesmo naquela situação o Bob Esponja continuava trabalhando, mas ao acabar a luz ele não poderia fazer mais nada. Todos dentro do restaurante ficaram ainda mais aterrorizados e agora tudo que era possível ver eram as silhuetas pretas de vários mortos-vivos tentando invadir o Sirica Escudo. Do lado de dentro os clientes estão apreensivos sem saber o que poderiam fazer e a senhorita Puff começa a entrar em desespero dizendo que todos iriam morrer. Porém o musculoso manda ela se acalmar, pois todos ficariam bem, porém um outro sujeito pergunta o que diabos eles poderiam fazer naquele momento. Nesse momento o Sirigueijo sai do escritório com uma lamparina e manda a todos ficarem calmos, pois ele tinha um gerador de energia e a luz iria voltar em breve, e essa notícia parece alegrar um pouco os clientes. O Sirigueijo então fala que tinha apenas um problema e descobrimos que o gerador ficava do lado de fora do restaurante. Alguém então teria que sair para ligar o interruptor. Nesse momento é possível ouvir apenas o barulho da chuva e um silêncio perturbador percorre todo o restaurante. Afinal, ninguém iria querer se voluntariar para sair para fora com aquela horda de zumbis gigantesca que rodeava o restaurante. De repente aparece um herói em meio à multidão e vemos que era o Bob Esponja, que diz que ele mesmo iria fazer isso, pois ele sabia onde estava o gerador e poderia fazer isso bem rápido. O Patrick demonstra preocupação, mas o Bob Esponja parece decidido. Até que o Sr. Sirigueijo diz que ele não iria fazer
fazer isso, mas o Bob Esponja insiste dizendo que ele era um dos únicos que sabia onde estava o gerador. O Musculoso então concorda com o Sirigueijo e diz que o Bob Esponja era o único que sabia fazer o delicioso hambúrguer de Siri e eles não poderiam arriscar de perdê-lo. Aquele cliente aborrecido diz que ele não iria sair lá de dentro e o amigo dele concorda. Nesse momento, Roubalo diz que eles nem eram rápidos o suficiente. Porém, um momento, o Musculoso diz que apenas uma pessoa poderia fazer isso e fala que o nerd que teria que sair para ligar o gerador. O pobre coitado fica assustado, mas eles dizem que todos já trabalharam duro para bloquear a saída enquanto ele não levantou nenhum dedo. Após um breve debate, fica decidido e o Musculoso manda ele se preparar para sair. Eles então vão até a porta de trás do restaurante e o Bombado abre a porta para verificar se a área estava limpa. Ele então volta para dentro e manda o nerd e o amigo dele saírem e só voltarem depois de ligarem o interruptor. Por serem dois fracotes, não resta muita opção a não ser obedecer o que o grandalhão estava mandando. Eles saem fazendo o mínimo de barulho possível e vão caminhando até chegar no gerador. Felizmente, eles não enfrentam nenhum problema nesse primeiro momento e agora bastava puxar a alavanca para baixo. Assim que o fazem, a luz volta instantaneamente e o Musculoso comemora dizendo que os dois perdedores conseguiram. Nesse momento, todos ficam felizes e alguns chegam a comemorar. Do lado de fora, o nerd e seu amigo decidem que era hora de voltar para dentro. Porém, acontece um imprevisto e uma grande quantidade de zumbis aparece e o primeiro a ser comido foi o amigo do nerd. Ele até pensa em sair correndo, mas quando ele se vira é atacado por um zumbi que começa a jantar ele também. Enquanto isso, outros três que estavam esperando começam a questionar, pois eles já deveriam ter voltado e o Musculoso diz que iria sair para ver por que aqueles perdedores estavam demorando tanto. Ele então chega a cara na porta e vê com os próprios olhos os dois sendo completamente devorados pelos zumbis e tudo que ele pode fazer é voltar para dentro e fechar a porta.